Ó Deus, o nosso Brasil está caindo espiritualmente. Aonde estão os homens que oram? Aonde estão as mulheres que oram? Aonde estão os jovens de respeito aos seus pais e às coisas de Deus? Senhor, que geração é essa, meu Pai? Uma geração que nem sequer conhece a Tua palavra. Uma geração, ó Pai, que em uma semana fala mais, ó Deus, no WhatsApp do que falou toda a sua vida com Deus. Uma geração que não há prudência em suas vestimentas quando vão para a casa do Senhor. Uma geração, ó Deus, onde até o velho perdeu a vergonha. Uma geração, ó Pai, que a cada 10 casamentos, 2 permanecem e 8 se separam. Uma geração, meu Pai, que quando se prega não se faz mais menção da salvação, da vigilância. Não se fala do pecado, não se fala do inferno, não se fala do perdão, não se fala do arrependimento. Uma geração, meu Pai, que não se faz menção da salvação. Senhor, é preciso que alguém diga, é preciso que a voz, ó Deus, do arauto seja ressoada, ó Deus, para que todos os ouvidos possam ouvir, de que estamos vivendo uma época em que talvez uma geração inteira irá se perder. Uma geração inteira pode se perder e passar uma eternidade no inferno. Será que este povo, ó Deus, está sendo enganado? Ou este povo gosta de ser enganado? Ó Deus, quando vemos um jovem cheio do Teu Espírito, cheio da Tua presença, é algo tão raro que as pessoas ficam admiradas de ver. Hoje, quando vemos uma pessoa temente a Deus, ela se destaca entre os demais, porque a maioria não tem compromisso. Não há quem busque a Deus, não há quem tenha compromisso com o Senhor, não há quem coloque o Senhor em primeiro lugar. Senhor, os pastores estão enfraquecendo, eles estão caindo, pouco a pouco estão sendo derrubados pelo inimigo. Eles não estão suportando, ó Deus, estão se rendendo a esse sistema religioso maligno, cheio de sincretismo e de misturas mundanas para agradar a homens. Ah, Senhor, onde está aquela geração de profetas como Elias? Onde está aquela geração de Samuel? Aquela geração de Eliseu? O Senhor sempre tem um remanescente fiel. O Senhor disse para Elias que tinha 7.000 joelhos, que não havia se dobrado a Baal. E eu sei, ó Deus, que existe ainda, nesta época, nos tempos de hoje, e sempre existirá, um remanescente que não vai se dobrar ao sistema. A igreja precisa voltar às suas raízes. A igreja se esqueceu de quem ela é. Ó grandioso Deus, o que será de nós, Pai? O que será, ó Deus, desta nação do Brasil? O Brasil está caindo espiritualmente. As pessoas estão tão contaminadas com esta água suja, estão tão contaminadas com esse estilo de vida do presente século, este presente século da concupiscência dos olhos. Estão tão enfadadas das redes sociais, da mesmice dos seus dias, que não conseguem mais absorver uma água pura, uma água viva, que não conseguem mais ser tocados pela Tua palavra, não conseguem mais ser tocadas pela Tua palavra, que quando a verdade vem, ó Deus, e bate diante dos olhos deles, eles não conseguem entender. Uma geração que tem vivido, ó meu Pai, não como a Bíblia como regra de fé, mas que tem colocado a pessoa do lado como regra de fé.
ou o conselho de um pastor que já está no chão, que já caiu, que já se entregou ao modernismo, que já se entregou ao sincretismo, que já se entregou ao pecado, que já se entregou ao dinheiro. Eles usam esses homens como regra de fé, ou o irmão do lado como regra de fé, ou os tempos modernos como regra de fé, porque nós vivemos outros tempos, porque os tempos passados são os tempos passados, como se pudesse ser atualizado a tua palavra. Da calaiastumianda raçai, lacobiaçou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Deus não muda. Por isso que vós não sois consumidos. O que será, meu Pai, desta geração? Uma geração onde já não há mais respeito, onde a hierarquia perdeu-se totalmente, o temor, o respeito. Famílias que levam e que se denominam cristãos, onde os pais não conseguem mais sequer fazer seus filhos obedecê-los, onde as crianças mandam em seus pais, aonde as mulheres mandam em seus maridos, aonde os homens perderam a posição que foi delegada por Deus. O marido já não ama mais a mulher como Cristo a igreja. A mulher já não é submissa mais ao marido como a igreja a Cristo. E os filhos são rebeldes aos seus pais. E a água da palavra, a água pura, a água viva, o alimento, sendo todos os cultos anunciado, proclamado por pastores que buscam as Escrituras, que passam horas meditando na palavra de Deus para trazer o alimento puro à igreja, e a igreja não consegue mais absorver. O que será, ó Deus, dessa geração? O que será, ó Deus, de uma geração em que as mulheres entram na igreja com calças apertadíssimas, mostrando seus glúteos, o perfil dos seus corpos, mostrando o colo do seio, a costa pelada, blusas transparentes, saias apertadíssimas, onde pessoas, ó Deus, acabam tendo a ousadia de entrarem com calça leg dentro da igreja. Homens, ó Deus, que estão se tornando mais afeminados do que másculos, com suas calças apertadas também, estão se tornando tão vaidosos que fica difícil de nós sabermos se o irmão é homem ou se tem algum problema. O que será, ó Deus, uma geração como essa? Uma geração, meu Pai, que quer, que não trata a tua obra nem sequer como uma empresa. Teria ordem, teria horário, chegaria cedo, dobraria os joelhos, para depois levantar as mãos, muitas vezes cheia de sangue, mãos de pessoas imperfeitas como somos, para um Deus santo como tu. Como pode alguém esperar receber a graça de Deus? Como pode esperar receber o favor de Deus, agindo desta maneira tão irreverente diante de um Deus tão santo como tu, meu Pai? O que será o Deus dessa geração? Uma geração que não tem temor, uma geração que está presente em tudo quanto é tipo de festividades de igreja, festas da igreja, mas não tem compromisso em dias de oração, não tem compromisso nos cultos, não tem compromisso em estudo bíblico. O que será dessa geração? O que será dessa geração? Senhor, se os pastores estão assim, se pastores já não confiam mais no poder do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se pastores já não confiam mais no poder do Teu Espírito, confiam mais no braço carnal, no braço do homem, trazendo o mundo para dentro da igreja, com o propósito de atrair vidas e de segurar vidas. Meu Deus, se eles estão assim, Pai, se eles não acreditam mais, se para eles, para segurar os jovens tem que ter Arraial Gospel,
tem que ter danceteria gospel, tem que ter criscoteca, discoteca de Jeová, baile à fantasia, baile do ridículo, baile do brega. Se não confiam mais no poder do teu Espírito, se não confia mais no poder sustentador de Deus, e tem que colocar venda de pastel, venda de pizza, venda de marmita, rifa do pudim, rifa do bolo, bazar beneficente. Não confiam mais no Jeová Jireh, no Deus da provisão, no Deus que cuida. O que será dessa geração? Ó Deus, os pastores estão se vestindo com imprudência, estão contando piadas no púlpito. O que será, meu Deus, dessa geração? Porque os membros, ó Deus, os membros um dia estarão tomando conta, serão pastores de amanhã, serão os missionários de amanhã. O que virá pela frente é uma igreja totalmente carnal, mundana, que se esqueceu de Deus, do teu Filho amado, do propósito principal da igreja, que é a salvação, que é resgatar os perdidos, que é desfazer as obras do diabo, que é preparar uma igreja santa, pura, sem mácula, sem ruga, adornada. Que será dessa geração? Uma geração que está sendo preparada pelos próprios pastores a cultuar o dinheiro, a cultuar as posses, a cultuar a mamão. Esses pastores estão preparando a igreja mais para o anticristo do que para Cristo, mais para o sistema financeiro do que pela fé. O que será dessa geração? Uma geração onde pastores se tornaram artistas, profissionais de púlpito. Os seus sermões estão preparados de uma maneira para agradar a carne, para agradar a homens, pulando versículos, mensagens preparadas para agradar a carne, para fazer o povo rir. O que será dessa geração? Uma geração que não tem sido alimentada com uma água pura, com uma água limpa. Ó Deus, tende misericórdia de nós. O que será dessa geração? Uma geração, ó Deus, que acredita que tem que ter algum político lá dentro de Brasília para que Deus tenha o controle de tudo. Não é mais uma geração que acreditava tanto no poder de Deus como antigamente. Era algo tão incrível, era algo tão maravilhoso. Olha o que é que libertou Pedro da prisão. Foi uma canetada de deputado. O que é que libertou Pedro da prisão? Foi uma canetada de vereador. O que é que fez com que os leões não comessem a Daniel? Foi a assinatura do prefeito. Desperta, igreja. Volte o seu rosto para um Deus que tem o poder sobre tudo e sobre todos. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A igreja deve colocar os joelhos no chão e deve agir debaixo da autoridade da vontade de Deus. Senhor, a minha oração é essa. Levanta, ó Deus, uma geração, sara essa terra, trazendo, ó Deus, uma geração de Elias, trazendo, ó Deus, uma geração de Daniel, uma geração de Isaías, geração, ó Deus, de Eliseus, uma geração, meu Pai, que ora dessa forma, uma geração, ó Deus, que não se prostra ao sistema, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, uma geração compromissada, uma geração que crê no poder de Deus, uma geração que obedece mais a Deus do que aos homens, uma geração que ora e Deus responde, uma geração que tem intimidade com Deus, uma geração que tem a diferença na sua vestimenta, uma geração que tem a diferença na sua fala, uma geração que tem a diferença no seu pensar, no seu agir, que a sua casa é casa de oração,
Uma geração que só de olhar dá para ver, esse povo é povo de Deus. Uma geração que é fiel até a morte por causa do testemunho de Cristo, por causa do nome de Jesus. Uma geração onde teus filhos, eles crescem como Samuel crescia, na graça e no conhecimento de Deus. Uma geração que não se mistura, que não se vende. Uma geração que não está presa a autoridades exteriores, a autoridades externas. Uma geração que é livre. Uma geração onde a igreja é como uma águia e não como uma presa. Ó Deus, levanta, meu Pai, uma geração assim.